Olá, olá, chegando para nós a questão de número 80, a última, né? A gente sabe aí que nós tivemos 3 questões nessa prova, então vai fechar a informática com o assunto correio eletrônico. Vamos lembrar que lá no edital, a VUNESP não declara qual é o software de correio eletrônico que está direcionado, está cravado no edital. Como a VUNESP não declara, a gente acaba ficando na mão da VUNESP, ou seja, ela pode cobrar qual software assim quiser. E nessa prova, nós tivemos a presença do software Outlook, que é o software da o quê? Microsoft, que é o nosso grande gerenciador de correio eletrônico. E a gente recebe a questão, o enunciado e depois imagem. Vamos ler, observar o descrito e assinalar a alternativa correta. Então, a VUNESP diz assim: tem a seguinte imagem, então está aqui a nossa imagem do Microsoft Outlook, ela menciona a versão 2016, mas se porventura a gente pegar uma versão mais recente, por exemplo, a 365, continua para nós essa linha de leitura e interpretação, tá bom? Configuração original, a partir de um computador de um delegado. Então, nós temos caixa de entrada e as demais caixas de armazenamento. Aqui é uma questão muito comum, onde a VUNESP traz para analisar as caixas de armazenamento ou pastas de armazenamento. Então, muitas vezes, a questão ela vai ser levada para as caixas ou para as pastas de o que para nós? Armazenamento. Muito bem. Quando a gente envia uma mensagem, quando a gente recebe uma mensagem, quando a gente salva uma mensagem, quando a gente exclui uma mensagem, quando ela é direcionada para a caixa de spam, aqui no Outlook é chamado para nós de lixo eletrônico, ou seja, onde as mensagens são armazenadas. Antes da gente fazer a leitura da segunda parte da questão, quero trazer para vocês uma observação muito importante, que pode ser elemento de uma próxima questão. Dentro, né, da estrutura do Outlook e também em outros servidores de mensagem, a gente sempre tem, ou sempre, vou usar o termo sempre aqui, mas nós podemos também acontecer em alguns momentos de não ter. O que esse número representa para nós, que é muito comum nas provas? Representa para nós o número de o que para nós de mensagens não lidas. Então, por exemplo, a caixa de entrada tem 9.396 mensagens não lidas. Se a gente selecionar a caixa de entrada dentro da janela do Outlook, a gente tem uma barra de status, onde vai mostrar o total de mensagens que existe naquela caixa. Então, nós temos o total de mensagens e 9.396 mensagens é o número de mensagens que não foi lida. A mesma coisa vai acontecer aqui, itens enviados, itens para nós recebidos, enviados, itens excluídos. Então, esse número representa para nós a quantidade de mensagens não lidas. Agora, tem uma observação muito importante. Existe para nós um número que ele fica para nós entre colchetes. O número entre colchetes representa a quantidade para nós de mensagens que lá existem, de mensagens existentes. Ou seja, existentes não tem relação com quantidade de mensagem lida ou não lida. Existe 3 mensagens na caixa de saída, existem 5 mensagens na caixa de rascunho, seja lida ou não lida. A gente não sabe definir quantas mensagens não foram lidas, a gente não sabe definir quantas mensagens estão ali lidas e não lidas. Então, se for posicionada entre os colchetes, representa o total de mensagens, e nós não temos como identificar quantas foram lidas ou não lidas. Tá certo? Então, essa é uma informação para outra questão e é de extrema importância. Antes de ler, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: eu capturei uma imagem da minha janela do Outlook. Eu tenho aqui 14 mensagens não lidas, tá bom? Ó, não lidas. E aqui eu tenho a pasta de rascunho.
E a pasta de rascunho é a pasta que eu deixei aberta para vocês visualizarem. Está marcando que eu tenho 5 arquivos, 5 mensagens em rascunho. Verifica, essa mensagem e essa mensagem são mensagens o que para mim? Não lida, olha, não lida. Porque ela acaba ficando em negrito, né? Ela fica com mais destacada. Essa mensagem ela foi lida, essa mensagem foi lida e essa também foi lida. O que eu quero dizer? Que o número que aparecer entre colchete não simboliza a quantidade de mensagem não lidas, simboliza a quantidade de mensagem existente dentro daquela pasta de armazenamento, tá bom? Então, essa é uma observação importante para próximas questões. Agora, se não tiver entre os colchetes, vai representar quantidade de mensagem armazenada naquela caixa não lidas, beleza? Então, aqui para nós, olha, itens enviados, 1 não lida, itens excluídos, 2 não lida, caixa de entrada, 9.396 não lida. Quando a gente analisar a pasta de rascunho e a caixa de saída, rascunho tem 5 mensagens no total, caixa de saída, 3 mensagens no total. Quantidade de mensagens existentes lá dentro. Eu não sei afirmar se foi lida ou não lida. Fica a dica e já é informação para inserir nos próximos estudos e não apenas para resolver essa questão. Tá certo? Então, observação sobre essa leitura da imagem presente na questão. Agora, vamos para a segunda parte da mensagem. Sem que esse delegado tenha feito nenhuma movimentação de mensagem entre as pastas, assinale a alternativa que indica quantas mensagens o delegado preparou. Clicou em enviar, mas ainda não foram transmitidas para o destinatário. Esse enunciado diz respeito à caixa de saída. A caixa de saída, ela vai armazenar mensagens que ainda não foram entregues aos destinatários. A caixa de saída vai falar, olha, esse e-mail ainda não saiu daqui, ainda não saiu da sua caixa, ainda não saiu da sua conta. Por que não saiu? A gente tem alguns motivos. Por exemplo, ausência de conexão, por exemplo, um anexo que tenha dado algum conflito, por exemplo, um endereço de e-mail que também conflituou. A gente tem um motivo pelo qual o nosso gerenciador de correio, no caso o Outlook, não entregou a mensagem ao destinatário e ficou armazenado na caixa de saída. Então, as mensagens clicou em enviar, mas ainda não foram transmitidas. A caixa de saída, nós temos 3 mensagens que respondem à nossa questão. A caixa de saída, para nós, com 3 mensagens, e a caixa de rascunho com 5 mensagens. Quando falar em rascunho, são mensagens que foram salvas. Não foi clicado no enviar. Se clicar no enviar e ela não foi enviada, ela fica na caixa de saída. Eu não cliquei em enviar, por algum motivo eu salvei a mensagem e ela vai para a caixa de rascunho. Se fosse para salvar, seria rascunho. Como não foi transmitida, porém foi clicado em enviar, a gente tem caixa de saída. Então, para essa questão, a nossa alternativa correta será a alternativa C, tá bom? Então, analisa na sua prova, no seu tipo de prova, qual é a alternativa correta. Também está disponibilizado aqui para a gente a prova toda, todo o caderno, né, com a discursiva, inclusive, para o seu uso, caso você queira baixar, imprimir, vai estar disponível também. Desejo a todos aí nessa caminhada, próximas fases aí carregada de bons, de energia muito positiva, e o pessoal que está chegando agora, que está iniciando o estudo, ou que está fortalecendo o estudo, bora aí nessa caminhada, que com certeza aí o seu objetivo, o seu foco direcionado, o resultado virá, tá? O meu abraço aí e até numa próxima questão, uma próxima aula. Tchau!